acadêmica do curso de Bacharelado em Agronomia, terceiro período, no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Hoje vamos falar sobre a microbiota do solo na agricultura orgânica e no manejo de culturas. Os micro-organismos eles são responsáveis pelo processo de mineralização e representam quantidade considerável de nutrientes potencialmente disponíveis para as plantas. Sendo assim, a diminuição da microbiota prejudica a fixação temporária de nutrientes e empobrece o solo. Em ecossistemas clímax, a microbiota ela se encontra em equilíbrio e qualquer interferência do homem sobre ela pode resultar na sua alteração, que nem sempre é benéfica. A microbiota do solo. O solo é constituído de frações orgânicas e inorgânicas, que são as rochas e os minerais, e é habitado por inúmeras espécies que formam um ecossistema. Os micro-organismos do solo são representados por 5 grandes grupos, que são as bactérias, os actinomycetos, os fungos, as algas e os protozoários, sendo que desses, somente de 15 a 30% das bactérias e 10% dos fungos encontram-se em estado ativo. Esses micro-organismos são responsáveis por inúmeras reações bioquímicas, que dentre elas destaca-se a transformação da matéria orgânica e o intemperismo das rochas. E de maneira geral, eles têm grande importância e interesse agronômico, principalmente para a rotação de culturas e agricultura. Adubação orgânica. Práticas que aumentam o carbono orgânico do solo e potencializam a mineralização lenta de nutrientes podem resultar em uma maior e mais estável comunidade microbiana. O aumento da atividade biológica pode aumentar também a estabilidade dos agregados em água. Isso porque, além dos metabólicos resultantes da atividade em si, as hifas fúngicas atuam protegendo tais agregados. Agricultura orgânica. Definições. A agricultura orgânica da atualidade é representada pela fusão de 4 diferentes correntes de pensamento, que são a agricultura biodinâmica. Ela é definida como ciência espiritual. Ela respeita o calendário astrológico biodinâmico e tem por objetivo reativar as forças vitais da natureza. A agricultura biológica é baseada em aspectos socioeconômicos e políticos. Diz que a saúde da planta está ligada à saúde dos solos. A agricultura natural tem convicções religiosas, da igreja messiânica, e diz que as atividades agrícolas devem respeitar as leis da natureza. Agricultura orgânica dita a fertilidade do solo por processo biológico natural, utilizando a matéria orgânica, já que é contra a utilização de adubos químicos. Em síntese, o ponto comum entre essas 4 diferentes correntes é a busca de um sistema de produção sustentável que respeite o meio ambiente e que dê maior fertilidade e maior atividade microbiana pelo manejo. Plantio direto. O principal atributo físico alterado é a densidade do solo, que resulta da diminuição de macroporos e aumento de microporos, que retém maior quantidade de água. Existe também o aumento do carbono orgânico acompanhado da biomassa. E existe também a maior proliferação das raízes das camadas superficiais quando comparadas a uma cultura de sistema convencional. Diversificação e integração de sistemas. Na agricultura orgânica, a produção está sujeita a processos ecológicos e o entendimento dessa dinâmica é a chave para um manejo eficiente. Para a diversificação da agricultura, o manejo ideal é o que aumente a reciclagem de nutrientes, diminui a probabilidade de patógenos e insetos praga, entre outros. Manejo das culturas. O objetivo do sistema de manejo é o de melhorar o ambiente do solo e fazer com que se mantenha um equilíbrio entre os organismos do solo com vantagens para a sustentabilidade da agricultura. A matéria orgânica ela é acumulada por meio de biomassa e de detritos
E quando o sistema de cultivo altera a estabilidade e a perda de matéria orgânica, dizemos que ela foi modificada. Isso ocorre porque existe uma estreita relação entre matéria orgânica e biomassa das culturas. O objetivo dos sistemas de manejo é o de melhorar o ambiente do solo, fazendo com que se mantenha um equilíbrio entre os organismos do solo, com vantagens para a sustentabilidade da agricultura. A matéria orgânica ela é acumulada por meio de biomassa e de detritos. E quando o sistema de cultivo altera a estabilidade e a perda de matéria orgânica, dizemos que esta foi modificada. E isso ocorre porque existe uma estreita relação entre matéria orgânica e biomassa microbiana. Simbioses. Em geral, tem se verificado que micro-organismos simbiontes, rizóbios e fungos micorrízicos arbusculares têm melhor adaptação ao sistema de plantio direto. Sendo assim, a associação micorrízica tem influência do pré-cultivo. Pelo fato de não se propagarem na ausência de um hospedeiro, é natural que os sistemas de manejo causem distúrbio ao solo e ao seu utilização da leguminosa. Quando se utiliza a leguminosa como cobertura do solo ou adubação verde, ela pode aumentar o rendimento da cultura sucessora superior ao tratamento com dose integral de nitrogênio. Em alguns casos, o fornecimento de nitrogênio é semelhante ao da adubação mineral. Em outros casos, necessita-se da adição de nitrogênio. Essas diferenças ocorrem pelo manejo que se dá à leguminosa ou a exigência nutricional da cultura sucessora. Gravando. Aham. Para. É show de comédia. Já começou com falha nossa, já. Bom dia, meu nome é Janaína Graziele de Oliveira Lopes. Sua cadeira pode abrir a mão. Ai, você mandou fechar o olho. Não, você vai gerar o papel de novo, pode ser. Adubação verde. Simbiose. Em geral, tem se verificado que micro-organismos simbiontes, rizóbios e fungos micorrízicos arbusculares têm melhor adaptação ao sistema de plantio direto. Sendo assim, a associação micorrízica sofre influência do pré-cultivo, pois eles não se propagam na ausência de um hospedeiro. Utilização de leguminosa. Quando se utiliza uma leguminosa como cobertura do solo ou adubação verde, ela pode aumentar o rendimento da cultura sucessora superior ao tratamento com dose integral de nitrogênio. Em alguns casos, o fornecimento de nitrogênio é semelhante à adubação mineral. E em outros casos, necessita-se da adição de nitrogênio. Isso ocorre pelo manejo que a leguminosa exige da cultura sucessora.